Um homem está acima de todos os outros quando se fala em reforma protestante: Martinho Lutero. Ele foi o epicentro desta ruptura com a Igreja Católica. Mas ele também exerceria um papel vital na história da Bíblia. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. Ele entrou para o monastério agostiniano, onde obteve o grau de bacharel em artes e mestre. Um ano depois, ele tomou seus votos para se tornar um monge. Em 1511, ele foi transferido para o monastério de Wittenberg e se tornou professor de literatura bíblica. Um padre chamado John Tetzel estava vendendo indulgências. As indulgências eram uma forma de penitência paga, permitindo que as pessoas comprassem um pedaço de papel, o qual permitia-lhes o direito de cometer pecados. O grau de cada um era determinado pelo preço que pagavam. Lutero indignou-se com esta prática. Na mesma época, ele estava lecionando sobre o livro de Romanos e descobriu o versículo 1:17 de Romanos. Ele concluiu que um homem em Cristo, pela fé, pode ter a justiça de Deus a seu favor sem a necessidade de indulgências ou outras formas de penitência. Esta se tornou sua grande experiência de conversão. Foi a combinação destas coisas que resultou nas famosas 95 teses que foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 1517. Nestas teses, ele atacava severamente a igreja. Ele discordava de qualquer doutrina que não fosse fundada nas Escrituras. Em 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula papal exigindo que ele se retratasse sob a ameaça de excomunhão. Em 1521, numa assembleia em Worms, ele fez sua declaração imortal: "Aqui estou, minha consciência é cativa da palavra de Deus." Este é o local atual desta marcante reunião. Worms, Alemanha. Em 10 de dezembro de 1521, ele queimou publicamente a bula papal. Sua literatura se tornou bastante ativa. Suas publicações atacavam as doutrinas da igreja que ele sentia que contrariavam as Escrituras. Eu me encontro numa sala onde este homem viveu. Ele atravessava esta porta, ele caminhava por este piso de madeira, ele se aquecia naquela fornalha. E não há dúvidas quanto a isso, ele precisava de amigos sacros e seculares. E estes escritos realizaram este propósito. Havia outros tratados que seriam escritos mais tarde, e o maior deles foi sua contribuição teológica, a qual intitulou A Escravidão da Vontade. Este foi editado em 1525 e foi feito em resposta a um violento ataque do humanista Desidério Erasmo. Nesse mesmo ano, quando ele tinha 42 anos de idade, houve uma revolta de camponeses e ele teve que redigir uma negativa de ligação. Na verdade, ele redigiu uma condenação inflamada da revolta. E foi neste mesmo ano que ele casou-se com Caterina von Bora. Estou sentado em meio aos móveis que Lutero utilizava. Ele sentava-se nesta cadeira, ele usava esta mesa. Se houvesse convidados em sua casa, era desta mesa que ele conduzia suas preces noturnas. E não há dúvidas de que ele foi um reformador. Um rebelde é uma pessoa que tenta mudar o passado. Um reformador é uma pessoa que tenta mudar o futuro. E qualquer reformador religioso sabe que não se pode afetar sucessivas gerações a menos que se forneça a elas uma Bíblia em sua própria língua. O passar dos anos foi fundamental para sua literatura. Os anos que precedem setembro de 1522, quando pela primeira vez para Lutero, impresso em língua alemã, veio um Novo Testamento. Sua obra mais importante foi a tradução da Bíblia alemã. Foi uma tradução do Novo Testamento em grego de Erasmo. Em sua classificação, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse
foram postos no final da publicação como não canônicos. Ele não acreditava que eles pudessem ter sido diretamente inspirados por Deus. Durante os primeiros 14 anos da conclusão daquela Bíblia, ela, ou partes dela, passaram por 377 edições. Ele ensinou ao mundo como protestar contra os maus procedimentos dos papas e potentados daquela época. E não apenas protestou, mas tornou isto permanente. E ele conseguiu isso oferecendo uma Bíblia na linguagem que todos entendiam.